Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho dessa nossa quinta-feira, Jesus vem nos ensinar. Seja um discípulo digno de Deus. O evangelho hoje vem nos pedir isso. Seja um discípulo digno de Deus. Qual é o significado da palavra digno? É uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança. Vamos ser esse discípulo digno de Deus, pessoa de confiança, que alguém possa acreditar em você. Nós podemos ver no Evangelho. Jesus Cristo, ele logo vem nos falar, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas só entrarás no reino do céu é aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Só quem pode entrar no reino de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus, põe a palavra de Deus em prática e que sabe pôr a palavra de Deus em prática todo santo dia de confiança e do fundo do seu coração e que sabe obedecer. Esse é digno de entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus logo aqui veio nos ensinar. Veio contar a parábola veio contar aqui a parábola daquele que edificou a casa sobre a rocha e a outra sobre a areia. Aquele que diz que constrói a casa sobre a rocha, quando vêm os problemas da vida, vêm as perseguições, Satanás, nem o pecado, nem nada do mundo consegue derrubar, porque a sua casa está construída sobre a rocha. A rocha é a fé e é a palavra de Deus e a sagrada Eucaristia. Essa é a verdadeira rocha. Um discípulo digno de Deus é aquele que tem confiança. É um discípulo que tem fé viva em Deus, que constrói a sua casa sobre a rocha, constrói a sua casa sobre a palavra de Deus, sobre a fé e sobre a sagrada Eucaristia. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ser esses discípulos dignos de Deus. Se você quiser entrar no reino de Deus, seja esse discípulo digno. Vamos ensinar a palavra de Deus aos nossos irmãos e às nossas irmãs, mas de uma palavra de Deus verdadeira, de confiança, cheio de misericórdia, cheio de amor e cheio de carinho. Um discípulo digno de Deus que possa entrar na casa de Deus é aquele que construiu a casa sobre a rocha. É aquele que tem uma fé viva em Deus, que ouve a palavra de Deus e a entende. E sabe interpretá-la do jeito certo. É aquele que ensina o caminho de Deus para o seu próximo e seus inimigos, mas que ensina o caminho certo de Deus. É aquele que quer ensinar o irmão e a irmã qual é o verdadeiro caminho que leva à vida eterna.
Esse é um discípulo digno, é um discípulo de confiança. Jesus quer um discípulo digno, um discípulo de confiança, que possa ter uma fé viva sobre a rocha, uma fé viva sobre a palavra de Deus, sobre a Sagrada Eucaristia e sobre Jesus Cristo. É aquele que tem a fé viva em Deus, é aquele que sabe ensinar o caminho de Deus certo para o seu próximo, que sabe ensinar o caminho certo de Deus para os seus inimigos. É aquele que tem confiança. É aquele que quem pedir oração está ali para rezar, está ali para ajudar. É a mesma coisa, tem uma palavra de Deus, que eu até anotei aqui no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 28, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubarás de minha mão. Olha só, é a mesma coisa também, é uma passagem ligada a esse evangelho. No começo falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Aquela verdadeira ovelha, aquele discípulo digno de Deus, aquele discípulo que é de confiança, que possa acreditar nele, é aquele que ouve a voz de Deus. É aquele que ouve a voz de Deus. É aquele que consegue ouvir a voz de Deus e é aquele que Jesus conhece ele. É aquele que segue Jesus Cristo. Se você quiser conhecer um verdadeiro discípulo de Deus que é digno de confiança, é aquele que sabe ouvir a voz de Deus. É aquele que o próprio Deus conhece. E ele vos chama. E ele segue. E ele vos dá a vida eterna. Vamos, meu irmão e minha irmã. Vamos ser esses discípulos dignos de Deus de confiança. É aquele que aprende, que sabe ouvir a voz de Deus. Sabe reconhecer a voz de Deus. É aquele que sabe ensinar o caminho certo de Deus para o seu próximo e os seus inimigos. Vamos começar a ensinar o verdadeiro caminho de Deus para o nosso próximo e os nossos inimigos. Que é o verdadeiro caminho que nos leva à vida eterna. Que é o amor, que é o carinho, que é a paz, que é a fidelidade, a misericórdia de Deus, a confiança, o perdão, o amor e o carinho e a fé viva em Deus. Vamos ser esses discípulos dignos de Deus. Vamos ser esses discípulos de confiança, que possa conseguir levar a misericórdia de Deus para tantas almas que estão perdidas aí no mundo. Que nós possamos ensinar o verdadeiro caminho que leva à vida eterna, que é o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia de Deus e o caminho da conversão, que é o caminho que leva à vida eterna de Deus. É aquele também que sabe ouvir a voz de Deus. Aquele que sabe ouvir a voz de Deus é um discípulo digno de Deus, que sabe conhecer a voz do verdadeiro Deus e que sabe reconhecer o verdadeiro caminho de Deus e diferencial do caminho de Deus para o caminho da perdição. Então, vamos ser a partir de hoje esses discípulos dignos, que possa levar a palavra de Deus, que possa ser uma pessoa de confiança e que possa levar essas almas para Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.